Fala galera digital, eu sou Marcelo Correia do podcast Pode Decolar, da agência Lideração. E hoje mais um episódio do Pode Decolar com uma empresa referência no seu segmento. Eu peço para você aguardar um pouquinho aqui que vale a pena. Bora decolar. Fala galera digital, tudo bem? Bacana você por aqui. Nós estamos em mais um episódio do podcast Pode Decolar, onde nós recebemos aqui empresas que são referências nas suas áreas, empresas que possuem diferencial, principalmente no canal digital. Afinal, esse é um podcast que fala sobre empreendedorismo, fala sobre marketing, brand e principalmente estratégias de vendas. Essa é uma empresa tem muita expertise na área de vendas. E eu apresento vocês a TagMix. Ela atua no segmento de indústria, saúde, escola, condomínios, hotelaria. É uma empresa que está completando esse ano 17 anos. Imagine, na atual circunstâncias econômica, política do país, você ter uma empresa, você está diante de uma empresa, de um time vencedor que está completando 17 anos. É incrível, né? A gente precisa destacar, a gente precisa dar visibilidade a isso. E hoje comigo eu tenho a Bárbara Apoleto e Matheus Gaidão. Muito obrigado por terem aceitado aqui o convite do Pode Decolar, o convite da agência Lideração. E essa oportunidade de todo mundo conhecer o trabalho de vocês, não só como profissionais, mas saber um pouquinho da pessoa, Bárbara, da pessoa, Matheus, e é claro, a gente falar como é que a TagMix chegou aos 17 anos de um mercado extremamente competitivo. Eu vou começar aqui com a Bárbara. Bárbara, obrigado. Seja bem-vinda ao Pode Decolar. E eu queria que você falasse um pouquinho quem é a Bárbara na TagMix, quem é a Bárbara profissional, para a audiência hoje que está atingindo aí quase 1 milhão de visualizações por mês em todos os canais da Lideração. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui hoje. Então, eu sou a Bárbara, eu sou esposa do Rafael, mãe da Manuela e do Renzo. Eu sou nutricionista, né, de formação, tenho uma vivência, né, acadêmica aí muito grande nessa área. Hoje, atualmente, eu sou gerente comercial na TagMix, né? Então estou à frente aí de todo o time, né, comercial e operacional, apoiando aí em todas as áreas para poder fazer com que o processo, né, ande, né, flui da melhor maneira possível. É legal, né? Quando eu vejo um convidado ele se apresentar primeiro como mãe, como esposa, você vê que tem uma essência aí envolvida no meio. Um bom profissional tem que ser uma boa pessoa, tem que ser do bem. Muito bacana isso. A gente vai conversar mais sobre a Bárbara, mulher, esposa, mãe e, é claro, né, a super gerente. Matheus Gaidão, obrigado aí pelo aceite, por ter vindo aí. Eu sei que é sempre muito corrido, mas fala aí para a audiência quem é Matheus Gaidão hoje na TagMix. Legal. Bom, meu nome é Matheus Gaidão. Eu ainda não sou pai, mas eu tenho um sonho até de ser pai. Eu que, na minha infância, sempre gostei muito de desafios, de jogos, algumas coisas de tecnologia. E justamente o que eu vim trazer com a TagMix é essa parte mais tecnológica. Então é ter um coração um pouco mais jovem, junto com a nossa equipe. Nossa equipe ela tende a ser um pouquinho mais velha. Eu já cheguei um pouco mais novo, justamente para trazer essa tecnologia que hoje tem mudado muito e está muito acelerado. Então é justamente isso. Hoje eu estou supervisor comercial, atuo junto com a Bárbara, bem junto mesmo, para a gente conseguir alavancar sempre esses resultados. Sou responsável pela parte de treinamentos, as palestras. Então é bem interessante esse nível ali de introdução de tecnologias. Bacana, Matheus. Eu vou aproveitar o gancho que você disse do equilíbrio, né, da mente jovial, da coisa energizar com uma pessoa mais jovem junto com pessoas experientes. É uma dificuldade hoje de você lidar
com profissionais que dobro da sua idade, mas com uma experiência absurda, e vem você com todo esse gás, com novas ideias, com novas visões. Qual é a maior dificuldade hoje você lidar hoje com o profissional acima dos 50? Acima, né? Eu não vejo hoje como uma dificuldade pelo caminho que eu já trilhei. Mas eu gosto muito de falar do outro nosso supervisor, o Carlos Alberto, por ver. Legal. Eu quero muito agradecer realmente a tudo que você me ensinou. Então, quando eu entrei na TAG, como vendas, eu e Carlos, a gente montou a gente tinha que montar uma rota lá em Volta Redonda, lá na região sul-fluminense. Então, foi assim, o André me pegou, me colocou na rua, eu falei, vai vender. Eu falei, vambora. Isso, então, Carlos, quanto tempo de casa? Na verdade, eu entrei como vendedor. Bacana. Tá? Na época, vou fazer 9 anos, estou com 29, eu tinha 20 anos. Rapaz. Então, imagina, 20 anos na rua. Caramba, com Bota vontade de dar resultado. Com um coroa de 60. Na o coroa tinha 60, hoje tem mais 65, 6, 7. Ele sempre vai aumentando a idade, então eu nunca sei qual é a idade. Ele é o mais antigo da turma hoje? Ele é o mais antigo. Que legal. Ele é o 01 depois do André. Que legal. E aí ele foi me ensinando realmente como fazer a venda, né? Venda por prospecção, essa venda por relação, né? Que Carlos ele veio da cervejaria, que era realmente muito relacionamento. Então foi ali que eu aprendi como fazer relacionamento para fazer venda. O primeiro faz relacionamento para depois fazer venda. Né? A TAG que ela foi pautada pela venda consultiva, então é entender também um cliente. Legal. Para depois a gente montar o melhor portfólio. E eu fui aprendendo, eu fui tendo algumas ideias, falei, por que a gente não pode, de repente, utilizar esse produto para tal finalidade e não usar o outro? Então, fui entendendo isso. Hoje, com a tecnologia, eu consigo colocar isso dentro de um treinamento setorizado, módulo por módulo, consigo Você transportar. potencializa a expertise, Carlos, né? Que é o nome do... Você usa tecnologia, usa IA também? IA, Que bacana, vamos falar sobre isso. Eu trabalho bastante em torno de IA para conseguir montar tudo. Gostei dessa ideia. Legal. Mas e aí, finalizando, o Carlos, 60 anos, você com 20? Com 20 a gente ia pra rua, cada um fazia um lado da rua. Então eu fazia a calçada direita, ele fazia outra calçada esquerda, a gente fazia junto. Fechava o negócio junto, instalava o equipamento junto, que na época era nova a área, então não tinha uma equipe para subir lá realmente para fazer instalação. Então a gente ia, instalava, entregava, fazia tudo. Esse relacionamento com o cliente. Quebra pedra, né? Quebra pedra. Legal. Hoje a gente tem... verdadeiro porta-porta. É o chamado P2P, né? P2P. Caramba. Porta-porta. No porta-porta. Que legal. Hoje a gente tem essa suporte graças ao que a gente fez antes. Bacana. Então, para você lidou de uma maneira... E hoje você que ensina, hoje você que pega os jovens. Isso. Na verdade, hoje o que eu tento fazer é ajudar os mais antigos, né? Legal. Toda a cronologia de como fazer uma venda consultiva melhor, de como fazer um bom relacionamento com o cliente para a gente conseguir gerar mais venda, mais faturamento, todo mundo ganhar. E você sempre gostou dessa área comercial? De venda? Não, eu não me via como Você comercial. falou de tecnologia, mas tecnologia tudo bem, tem a ver, casa, mas você tá na rua, você tá na conexão com pessoas, você tem que gostar de pessoas, tem que gostar de bater perna, tem que gostar do porta em porta, né? Tem que gostar de gente. Tem que gostar. Mas eu costumo dizer que eu aprendi a gostar. Porque antigamente eu não me via como vendedor. Os meus pais, eles são vendedores. E eu tentei de tudo não seguir a carreira dos meus pais de venda. Então eu já fiz curso de aviação, de piloto privado, já trabalhei no mercado financeiro, já tentei fazer alguma coisinha para não trabalhar com vendas. Mas a cachaça das vendas. Mas chegou o momento que eu tive que ir para rua. Tive que ir para rua fazer vendas. E eu realmente, hoje eu gosto de sentar com o cliente. Eu gosto de trabalhar na rua, porque interno você não tem aquele relacionamento com o cliente. Sim. Realmente eu gosto de ouvir o que ele está precisando, qual é a dor dele e se eu consigo resolver. Se eu consigo resolver, a gente está junto. Se eu não consigo resolver, de repente fala, nesse primeiro momento a gente não consegue fazer um bom negócio. Mas eu vou ficar pensando no que eu posso melhorar para você no futuro. Então é exatamente isso. Vamos chegar aos diferenciais. Mas você falou algo que me fez lembrar, eu desde moleque, desde novo, eu sempre gostei muito de cinema, né? Sempre gostei muito da sétima arte. E cheguei a fazer com 14, 16 anos, na Cândido Mendes, alguns workshops na área de cinema, roteirização, parte de fotografia, enfim. Eu sempre imaginei ser um Spielberg da vida.
Nunca imaginei trabalhar com vendas. Mas aí a cachaçinha das vendas entrou e não parei mais. Fui ser publicitário para tentar realizar um pouquinho desse sonho. A publicidade tem muito a ver com o cinema, né? Mas quando eu entrei na vida, eu falei, não, é fazer o seu salário, você depender só da tua habilidade, do teu esforço, e fazer a sua grana com isso, não é toda a profissão que você consegue, né? Mas e você tem essa dificuldade de lidar com liderados mais velhos, mais jovens, mais novos? Conta um pouquinho para mim, Bárbara. Então, a minha jornada, ela é já bem extensa, né? Eu já estou há mais de 20 anos na área comercial, então venho de grandes escolas, né? Como a Kimberly, a Suzano, Unilever. Então, de lá a gente passa por várias etapas, né? E várias fases. E a Tag Mix era meu cliente, inclusive, né, no passado. Então, há 17 anos eu participo desse crescimento junto com a Tag Mix. Que bacana. Então, hoje a gente acaba tendo uma relação muito próxima e eu acredito que os meninos, né, o nosso time hoje comercial, que são os mais antigos que estão aqui, eles foram evoluindo junto com a gente, né? Até pela expertise que a indústria traz. Hoje a Tag Mix trabalha com grandes referências de marca. Então, a própria indústria, ela também traz essa expertise e a gente acaba multiplicando para o nosso time, né? Através dos nossos treinamentos, através das tecnologias, através de produtos, através da nossa inovação realmente que a gente tem que levar para o mercado. Não é por isso que a gente está há tantos anos já, né? Hoje a gente não vê as empresas, né, ou poucas empresas tendo quase 20 anos de empresa, então, de rua, né, de ramo. Então, eu acredito que o nosso time hoje, ele foi junto com os próprios parceiros, evoluindo junto, a vinda do Matheus, que hoje é muito focado nessa questão da capacitação, do treinamento, né? Se treina para poder treinar, para poder cascatear. A IA que está aí, a gente já está fazendo treinamento com o time através da IA. Então, acredito que tudo isso, né? São várias, digamos, eu acho que várias faixas etárias. Que legal. Né? Eu já tenho 44. Temperando esse case de sucesso que é a Tag Mix. Exato. Então... O que seria a Tag Mix hoje, para o público que está ali? Poxa, eles estão falando de Tag Mix, eu estou vendo Tag Mix, mas hoje a Tag Mix é uma empresa do segmento de quê? O que a Tag Mix ela proporciona, ela deixa como um legado para o mercado? Vou perguntar para o Matheus, depois eu vejo a sua opinião. Tá. Bom, Tag Mix, na verdade, eu costumo muito dizer que é uma empresa especializada em material de limpeza e higiene, só que a gente faz um trabalho diferenciado. A gente foca muito mais, consegue deixar o desperdício, então deixar de desperdiçar produtos, do que propriamente vender mais barato. Porque muitas das vezes o barato sai caro. Então você compra muito barato, você desperdiça mais, então você tem um custo maior. Então o que a gente faz? Realmente é um trabalho consultivo. A gente entra no nosso cliente, vê como é o processo, quais são os itens, os nossos itens que conseguem se encaixar bem, quais são os outros itens que não se encaixam bem, e a gente faz o melhor portfólio possível. Obviamente a gente tem que olhar realmente o operacional do cliente. E com isso a gente trabalha em cima do centro de custo. Então, Matheus, meu orçamento é X. A gente consegue fazer um trabalho junto e a gente melhorar, por exemplo, um detergente? Não, a gente consegue. A gente consegue melhorar nosso papel? A gente consegue. Então a gente só faz um processo como um todo, né? Um 360 graus mesmo. Bacana, bacana. Quando você fala em customizar ou personalizar o atendimento, eu acho que é algo bem diferenciado, né? Quando você vê hoje a relação da empresa com outra empresa em vender produtos, materiais de limpeza e de higiene, ela foca no produto, ela foca no preço, e é algo que vocês desconstroem isso, né? Não é vender o produto, é vender um todo, é uma solução, algo que está dentro da realidade do cliente. É isso, Bárbara? É isso. Assim, hoje, na verdade, o cliente ele já tem o custo dele, né? Ele já tem um orçamento voltado para a compra, teoricamente, desse material. E o nosso trabalho, tanto meu, quanto do Matheus, quanto do nosso time, é entrar mesmo dentro do cliente, entender onde estão as dores deles, os pontos de melhoria, para que a gente adapte, sim, os produtos, mas dentro de uma realidade dele, para que a gente melhore muito mais o processo dele, tá? Do dia a dia. Então, a venda de produto ela é uma consequência, né? Então, a gente analisa, a gente entende o cenário dele como um todo
e, consequentemente, a gente aloca os produtos da melhor maneira possível. Não é só você enviar o teu portfólio, o teu cardápio de produtos. Não, muito mais. E aguardar é muito mais do que isso, né? É muito mais do que Eu tenho isso. visto, inclusive eu vi 2 vídeos de vocês no Instagram, eu vou colocar aqui abaixo o Instagram da Tag Mix. Eu vi 2 vídeos de vocês junto com outros colaboradores, profissionais, os diretores da empresa, sempre falando, isso é a Tag Mix, vocês finalizando, falando dos 17 anos, do que o representa, o quanto vocês alcançaram, o quanto vocês conquistaram, e vocês sempre terminavam falando, isso é Tag Mix. Matheus, o que é Tag Mix, então? O que é isso, a Tag Mix? O que representa isso? Eu costumo dizer que a Tag Mix, ela representa uma empresa bem acolhedora. Então, a gente consegue realmente ouvir, a gente consegue falar. Então, todo mundo tem uma boa comunicação entre todos os setores. Então, se eu quiser falar com o setor de logística, então eu conheço lá o Thiaguinho, o Matheus, então consigo ter um bom relacionamento, parte de instalação também com o Luiz. Então, também quero falar com a equipe de venda interna. Nós somos externos, então tem a equipe de venda interna, a gente consegue fazer uma boa relação, a gente captar o cliente junto. Por exemplo, Aline, você consegue falar com tal cliente para a gente conseguir, de repente, melhorar o processo de limpeza desse cliente próprio? Não, consigo, já liga, pega, vamos embora, vamos fazer junto. Todos então, envolvidos no mesmo objetivo, dentro da realidade de cada cliente, da dor de cada cliente. E a gente deixa de ser um problema, né? Então, assim, o cliente, ele enxerga, se falta um papel para ele, é um problema para ele, né? Se ele chega um cliente dentro da loja dele, vai utilizar um banheiro, não tem um papel, por ele esquecer, é um problema para ele, né? E a gente trabalha nisso, para a gente ter esse atendimento realmente 360, para que o cliente, além dele comprar o nosso produto, a gente tem as áreas de suporte, as áreas de apoio, para lembrar ele que ele precisa do papel, que amanhã tem a rota na região dele. Então, essa seria a minha pergunta. Por que comprar com a Tag Mix e não comprar no supermercado ali do lado que ele tem? Qual é a diferença? O que ele vai ganhar comprando na Tag Mix, é claro, além de uma condição, enfim, mas qual é a diferença dele? Acabou o papel, acabou o dispensa, acabou o produto dentro do meu dispensa, do meu banheiro, do restaurante, do meu hotel. Fulano, vai ali no mercado. Qual é a diferença de ligar para o Matheus e falar, Matheus, acabou. Se vira, Matheus. São 2 coisas, né? Muito sobre o suporte que a gente atende. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o suporte, que é interessantíssimo. E previsibilidade. Toda empresa tem que ter previsibilidade. Se não tiver, ela está fadada a fechar. Aí isso pode ser com a gente, pode ser com um hotel, pode ser com o restaurante. Se a gente não tiver previsibilidade, a gente fecha. Porque a gente não sabe de onde está saindo o dinheiro. Perfeito. E onde a gente trabalha. São os gargalos. Para onde o dinheiro está indo? Está indo para o ralo? Então, justamente, a gente trabalha isso. E o suporte nosso, completo. Acompanhamento, nós temos visitas periódicas, toda a parte de comodato dos equipamentos. Então, realmente é o nosso diferencial ali, né? Eu vi um dos vídeos também no Instagram, você quer complementar? Eu ia complementar, Matheus, que eu acho importante nesse ponto, é a questão do que você leva também para o cliente. Então, você está acostumado a comer no restaurante do seu João. Aí você chega hoje lá, você tem um tipo de papel. Você chega amanhã, vai lá e compra no mercadinho, não vai ser o papel que você está acostumado a comprar lá. Então, quando você chega e você que não vê, que não tem um padrão, se eu chego hoje é uma coisa, amanhã é outra coisa, depois de amanhã é outra coisa, qual é o padrão? Né? E assim, eu sempre brinco até nos treinamentos, até onde eu falo assim, o banheiro é a nossa porta de entrada. Quando vai uma visita na nossa casa, o que a gente limpa primeiro? O banheiro. O quarto tá fechado, eu fecho a porta, o armário tá bagunçado, eu tranco. Agora o banheiro, a gente quer sempre limpo, porque a visita vai. É verdade. Então, se você cria essa sensação de que cada dia que eu vou lá tá de uma maneira, como é que deve ser minha retaguarda? Porque eu não tenho acesso à retaguarda. Né? Então, se a gente dá essa impressão de sempre organização... A percepção de um estabelecimento, falando de um restaurante, um hotel, até numa clínica... Então, o que você está dizendo que o banheiro é a percepção maior, é o radar de como está nos bastidores da empresa. Exato. Isso é incrível, porque isso me faz lembrar, eu não lembro o restaurante lá em Niterói, um restaurante bem ali próximo a Miguel de Frias,
que quando eu entrei, passou por uma reforma, eu não vou falar o nome que eu não vou dar o jabá, né? Mas vai ficar no imaginário de quem é aí da área do Caraí. E eu entrei no banheiro, tinha um cara tirando foto, o banheiro era lindo, o banheiro estava lindo realmente. Eu falei, caramba, banheiro instagramável. Eu falei, virou um nicho, virou um diferencial do estabelecimento. É bem isso que você está falando, o que Matheus... Então, vocês são produtores de banheiros instagramáveis? Matheus. É isso aí. Que bacana. Quando você fala de consultoria... Tem até um jargão, né, da própria Kimberly que a gente incorporou muito isso. Qual é o que jargão? A Kimberly, ela cria ambientes excepcionais. Perfeito. Então, justamente isso. Nós criamos ambientes excepcionais, com marca, com presença. Aí a questão sobre a Bárbara falou, com padrão. Então, nós trabalhamos com padrão também junto. Realmente para dar aquela lembrança do cliente. Pô, aquele banheiro lá é legal, vou voltar lá. Eu não sei se é cliente de vocês, mas também se for, também não vou falar, para a concorrência não crescer o olho, mas eu vou muito ali no Uptown, né, e o banheiro ali da área de mercado do consumidor ali do Uptown, cara, que banheiro gelado, cara, que banheiro gelado, limpo, tudo muito, né, muito organizado. E aquilo me chama a atenção. Aí a gente volta a falar do instagramável, né? Dá vontade de você voltar ao local em função disso. Sim. Banheiro limpo, como você disse. É casa limpa, é gente limpa, né? A gente tem até o detalhe, até a altura do dispenser, né? Então, se é um banheiro para um portador de necessidade especial, ele tem uma instalação diferenciada. Então, até a altura que vai ter a saboneteira, a altura do papel toalha, a altura do papel higiênico. Então, não é só a venda do material. Não é só ir lá e vender um papel higiênico que ele vai ali na esquina e vai comprar um papel para colocar. Não, é muito mais do que isso. Então, você está respondendo a minha pergunta. É por isso que ele não deve ir no supermercado É comprar, isso, e é por isso porque que ele não aqui vai... é Tag Mix. Isso é Tag Mix. Isso é Tag Mix. Mas aí a gente entra na questão, não é apenas distribuidora, é uma consultora também. Aí vamos voltar a isso, Matheus, você falou assim, vamos falar na frente, vamos falar agora, né? Porque eu acho que aí também é a continuidade da resposta, porque ele não vai comprar no mercadinho do lado, porque ele está no emergencial. Se ele ligar para você, olha, acabou, não tenho para amanhã que é sábado, você vai ter uma equipe para atender ele de imediato? Não, justamente foi o que eu falei, né? A gente traz suporte e previsibilidade. Perfeito. Então nós temos um sistema que a gente faz uma roteirização, um histórico de compra, a gente sabe quando o cliente vai comprar, o que ele deve comprar, a gente tem uma lista de desejos, como se fosse uma sugestão, e justamente toda semana a gente entra em contato com os nossos clientes para antever esses problemas. Sensacional. Então a gente pergunta, você vai ter... Tá chegando próximo do teu papel toalha acabar. Você vai ter algum evento? Se você tiver algum evento, vai ter que comprar um pouquinho mais. De repente, compra uma caixa, duas. Então, a gente faz essa antecipação de problema. Perfeito. Justamente essa diferença. Perfeito. Então, ele pode até trabalhar tranquilo, que se faltar, a Tag Mix vai antecipar. Ó, tá acabando, tá faltando. É isso, Bárbara? É isso. Hoje a gente trabalha com o time externo e as nossas assistentes de venda. Então, a responsabilidade 100% do negócio delas é cuidar da carteira, né? O que a gente chama que são os nossos clientes já estabelecidos. Então, ela tem toda a roteirização da semana, então ela já se antecipa, né? Com 48, 72 horas, amanhã é rota para a sua região, né? Você usa papel toalha, papel higiênico, sabonete, né? Os itens que ele for usar do portfólio dele, e a gente sempre se antevém aos pedidos, perfeito, né? Ao dia. Isso me faz lembrar algo que eu tenho falado muito, e é um especialista de IA falando aqui, que é uma tendência das empresas, uma tendência não só você como empresa, mas como consumidor, você se voltar para empresas mais humanas, empresas que têm atendentes humanos, não é um robô. Então eu acho que a bolha da IA já estourou, as pessoas estão começando a ficar cansadas de tanto conteúdo de IA, de tanta coisa de IA, tanta coisa promovida e criada por IA, que acaba querendo falar com a voz humana. Então a gente está dizendo aqui, é um exemplo de uma empresa que tem toda uma cadeia, né? Todo um grupo, uma rede de atendimento de humanos, não de IA, que atendem, sabem, falam, que conhecem o cliente
Isso é muito legal, Matheus e Bárbara. E mais do que isso, a gente tem as especialistas dos segmentos, né? Então, todas as nossas assistentes internas, elas Então, são para cada indústria, área. Isso, hotel, isso hospital. Aí, isso aí. Que bacana. Eu tenho uma assistente que atua só em indústria, eu tenho uma assistente que atua só em escritórios, eu tenho uma assistente que atua só em hotelaria, eu tenho uma assistente que cuida da minha rede de restaurantes, então, né, para o food de uma forma geral. Então, é isso. Elas conhecem muito bem a realidade e as particularidades da carteira e conseguem controlar os pedidos, né, dos clientes. Esse é um grande diferencial. Eles viraram especialistas, né? Então, especialistas do setor. Exato. Maravilha. Isso é um ponto muito bacana para a gente tratar, porque uma coisa é falar com um vendedor de hospital, outra coisa é falar com um vendedor de indústria. Então, são realidades diferentes, são necessidades diferentes, Com certeza. o tempo, enfim. Sim. É muito bacana. Aí a gente pode estar falando que a Tag Mix, ela, além de ser uma distribuidora, ela é realmente uma consultora de cuidar, de curar a dor de cada cliente, Matheus? Exatamente. Então, a gente sabe que o hospital tem uma dor diferente do que um restaurante. A parte hoteleira, ela pode ser um pouco mais parecida com a parte hospitalar, mas ainda tem uma diferença. Então, quando a gente faz esse trabalho em campo, por que a gente não faz uma listagem de quais são os produtos que você utiliza, esse aqui vão ser os meus e eu mando os preços? Justamente por esse trabalho de suporte, né? Trabalho de consultoria, que a gente consegue ver quais são os gargalos atuais no processo. Por isso que a gente tem que 99% dos nossos atendimentos são presenciais. Primeiro a gente faz a reunião presencial, a gente vai até depois fechar. Não tem nenhuma IA que responde lá falando que é Matheus, não. Não vai Aqui ter. é o Matheus. Não vai ter. Uma Bárbara, uma voz feminina aqui é Bárbara. Eu acho que tem IA lá, hein? A gente não tem nada de IA. Nada, né, Matheus? Só os treinamentos de vez em Só quando operacional. a gente adapta. Só a parte aquela parte mais chatinha, como se fosse um estagiário. O estagiário consegue fazer esse serviço, eu consigo fazer por IA. Então, por exemplo, vou dar uma ideia. Nessa semana eu fui, em 3 dias eu fiz dois treinamentos para o hospital e uma palestra para uma escola. Então, se eu for em uma semana fazer esse estudo, os 3 materiais são 3 materiais totalmente distintos, eu ia demorar 1 mês para fazer. Então a gente faz isso. Por exemplo, o estagiário consegue fazer para mim um material disso? Consegue, então o IA também consegue. Bacana. Então eu faço justamente com isso. Qual IA que você costuma usar lá? Então, eu vou fazer até uma campanha aqui, fazer uma campanha. Tomara que você, que está me ouvindo aí da Adapta, consiga me patrocinar. Porque o que eu falo de vocês é incrível, né? Porque a Adapta, ela é uma plataforma de IA, né? É aquela que você Sim. compra, são várias IAs. Sim. Só que o diferencial deles é o curso. Então, eles trabalharam muito o GPT, eles são muito fortes no GPT e hoje eu me especializei em GPT. Legal. Então eu consigo fazer, obviamente, não vai fazer milagre, é como se fosse mesmo um estagiário. O estagiário sabe de tudo? Não. Quem sabe de tudo é o especialista. Você precisa conhecer, então, o Super Agentes de IA, que é a plataforma minha da lideração. São mais de 50 agentes segmentados. Depois eu te apresento. Legal. É bom. Tem que fazer meu jabá aqui, né? Poxa, eu sou concorrente Adapta. Mas bacana. Então, eu acho que é isso. A IA, com uma visão muito mais utópica que eu tenho, como eu disse, eu trabalho com IA, sou especialista, dou palestra sobre IA. A minha visão é muito utópica, é que a IA realmente vai melhorar aqueles que são bons e, poxa, não vai adiantar nada para aquelas pessoas que são medíocres, aqueles profissionais que são medianos. Então a IA ela vem para potencializar quem realmente tem talento. E eu vou além, digo mais, tá? Toda segunda-feira, depois do nosso treinamento com a equipe que eu faço, à tarde eu faço um treinamento de IA com os vendedores, com os consultores internos. Que bacana, que legal. Então a gente faz treinamento e faz uma prática. Justamente para os mais velhos, né, de 40, 50 anos, conseguirem entender como funciona. Que bacana. Produtividade, vamos embora. Que bacana. Eu não sei se você já utilizou, mas eu sou peritico, o notebook LM, que também é da Gemini, né? É uma IA voltado para o mundo corporativo, que você pode estar gravando as suas reuniões, ele vai contextualizar, brifar a sua reunião e vai colocar tudo em slide.
Você só precisa gravar o áudio ou gravar o vídeo. Com a câmera do telefone. Notebook LM da Gemini. Faz parte legal. da Gemini. Eu cheguei a ver uma outra IA para isso também, de autorização. Só não lembro qual A Cloud, ela faz isso também. Cloud, não. Depois eu vejo. Mas é interessante essa Notebook parte. LM é sensacional. Cada dia que passa eu fico surpreso, mas o top. Não te toca. Não vem para roubar trabalho. Vem para ganhar trabalho. Produtividade, né? Produtividade, potencializar. Mas vamos lá, vamos voltar a Tag Mix, deixar a IA um pouquinho de lado. Acho que um dos maiores desafios hoje para quem trabalha na área comercial, na área de vendas, para quem quer vender um serviço, principalmente serviço, você precificar, eu acho que é um desafio absurdo, porque você colocar preço num serviço, num atendimento, sabendo de todo esse diferencial, como é que você consegue falar para o cliente, olha, eu sou um pouco mais caro, eu sou um pouco mais barato, em função... Vocês encontram esse desafio no dia a dia, Bárbara? Quando se depara, mas tem uma que é 10 centavos a menos. É o que a gente mais encontra, né? Como é que você vai vender valor? Como é que você vai vender esse diferencial? Então, a gente, né, desde o início que a gente sempre conversou, a gente é uma empresa que a gente não vende preço, né? A gente realmente vende essa solução completa. E o que a gente mostra para o cliente é isso, que eu posso vender para ele uma caixa de papel, por exemplo, que seja o dobro do que ele pague hoje, mas se ela render 3 vezes mais, o que é mais importante? É o meu rendimento ou o preço que ele paga? Né? Então, a gente mostra no nosso trabalho, na nossa expertise... Aí entra a IA. A IA funciona nisso. Baseado numa planilha de custo, de gasto, a IA pode potencializar isso. Isso já faz parte até da nossa rotina, né? Quando a gente vai num cliente, que o cliente também está aberto a entender, a melhorar o processo dele, ele entende que ele tem uma dor e que a gente pode ser um facilitador do processo dele, ele passa pra gente, olha, hoje meu cenário é esse, eu trabalho com esses materiais, e pela nossa experiência mesmo de rua, a gente já conhece mais do nosso concorrente do que da gente mesmo, né? E aí a gente consegue fazer essa linkada, né, de produtos, fazer um depara para ele, e mostrar para ele que muitas das vezes um papel folha simples, por exemplo, que ele usa, se ele olhar, de repente, dentro de um todo, a gente reduzindo em algum outro custo, ele consegue melhorar até a qualidade do papel dele e utilizar menos. Então, o importante, acho que num todo, é o fim da linha. Né? Se dentro de um mix que eu vou oferecer para ele, eu consigo dar melhores produtos, melhores qualidades, ter um serviço melhor de tudo que a gente... Por que não? Né? Eu acho que essa alternativa de você fazer com que o cliente enxergue a longo prazo essa economia, porque a maioria pensa no hoje, né? A minha verba é pequena, eu tenho que economizar agora, esse mês, que não capitalizei. Acho que o maior desafio é isso, mostrar que ele pode estar economizando a longo prazo, pagando de repente um pouquinho a curto, mas tendo uma rentabilidade maior. É isso, o Matheus? Exatamente isso. Tá? E toda a negociação que eu faço, eu sempre pergunto para o cliente, qual é o seu objetivo com a gente? Então, se você abriu essa reunião, o que você espera da gente? O que você quer de um fornecedor? Às vezes, o que você quer de um produto? Você está no momento de fazer investimentos? Você está no momento de você fazer reduções? Você está fazendo expansão de novas áreas? Então, tudo isso gera esse trabalho consultivo para a gente conseguir montar o melhor portfólio. Legal você falar isso, porque eu vi o seu vídeo, você numa palestra, numa escola, inclusive na Baixada Fluminense, se eu não me engano, e eu particularmente, eu nunca vi uma empresa estar se preocupando em evoluir a mindset também do seu cliente, né? Esse é o papel, esse é o objetivo hoje da Tag Mix, evoluir, fazer com que seus clientes evoluam também no mercado? Isso, é fazer o nosso cliente entender como funciona o jogo ali, o jogo do desperdício, o jogo da sustentabilidade, tanto que a palestra era boas práticas, sustentabilidade e uso consciente. Então, a gente levar esse valor para a escola é uma coisa que eu sempre quis.
Eu sempre gostei muito de ensinar, Que porque eu faço bacana. treinamento. Que bacana. Então, te levar esse valor para os alunos... Você foi pioneiro isso dentro da empresa? Não. Fui pioneiro. Sim. E eu não vi, legal. eu não vi ninguém fazendo hoje isso ainda no Rio de Janeiro. Não sei se de repente no Brasil, mas no Rio de Janeiro eu não Já vi. vão imitar, mas já vai imitar, já. pessoas de sucesso a gente quer Já vai imitar, imitar. pô. Só tem que fazer igual a mim. Ou melhor, fazer pior não adianta. Legal. E como é que funciona isso? Toda empresa ela pode receber o palestrante da Tag Mix para estar mudando hábitos, costumes do seu colaborador, no caso a escola, dos seus alunos. Foi esse o teu papel lá, falar para alunos e para colaboradores, Isso, né? exato. É justamente para... Porque sobre colaborador, a gente faz isso em todo treinamento. Tá? Então, a gente faz treinamento para todos os nossos clientes, todos os setores diferentes, muito voltado mais nas práticas de produtividade. E quando entra na parte de escolas, é muito sobre fazer multiplicadores. Então, os alunos hoje vão ser adultos amanhã. Então, se a gente conseguir trabalhar a conscientização deles com esse material, a gente vai fazer multiplicação muito mais. Vai ser exponencial esse resultado. Que bacana. Então, é esse tipo de E trabalho. você fala com os olhos brilhando, tu curte, tu gosta mesmo, né? Eu gosto. Alguma coisa minha, eu falei, eu vou fazer, posso fazer, André, posso fazer? Ele pode fazer. Então isso gera muito valor também para os nossos parceiros, porque os nossos parceiros, nossas escolas, podem usar isso como ferramenta de marketing para captar mais pais, mais alunos. É um conteúdo, Então, é um ótimo trabalho conteúdo junto. para É um mostrar a trabalho- reputação, a preocupação da escola Da para própria os escola. alunos. Que legal, Matheus. Que É visão. um parceiro É estratégico. visionário, hein? Visionário. Essa é a vantagem de trazer gente com mente. Gente nova, né? Aí, gente. É isso. Que legal. E eu falo isso até como mãe. Né? Então você vai numa escola, você vê que a escola tem a preocupação de você ter um material 100% celulose, né? Um material que não é reciclado, um material que a escola tem essa preocupação com a higiene, né? Da criança, do aluno. Isso é muito interessante. Então o Matheus ele aborda muito essa questão da sustentabilidade de uma forma geral, mas também da preocupação do colégio. Né, de estar trazendo para aquele aluno um produto de qualidade, um produto que não vai ter uma infecção, não vai ter uma É o valor agregado. É o valor agregado. É o valor agregado. Exatamente. Perfeito. E vamos entrar nisso, na questão da qualidade do produto. Né? A gente sabe que a competição cada vez mais acirrada. Dentro do segmento de vocês, eu imagino que deve ser muito competitivo, mas para trabalhar com os produtos que vocês trabalham hoje, com as marcas que vocês representam, são poucas. E qual é a importância disso para uma escola, de um produto com qualidade? Isso facilita o profissional da limpeza, isso facilita uma menor preocupação do dono do estabelecimento, porque ele sabe que o produto que ele está comprando não pode dar uma reação química. Vamos falar um pouquinho disso? Para quem está do outro lado achando que tudo é a mesma coisa, que todas as distribuidoras são a mesma coisa, vende os mesmos produtos. Não é bem assim, né, Bárbara? Não é bem assim. A gente hoje, né, como a gente já vem conversando aí nesse decorrer, a gente trabalha com produtos que melhor se adaptam, né? A gente trabalha ali o cliente experiência, o cliente eficiência, o cliente economia. Então a primeira classificação que a gente faz é assim, qual nicho, né, esse cliente ele se adapta? Porque a gente tem portfólio para atender todos, desde o topo da pirâmide até a base da pirâmide. E quando a gente entra mesmo no cliente, a gente consegue identificar qual o produto que ele está hoje, fazer um depara para o nosso e muitas das vezes trazer essa economia. Então eu vou numa escola que é um alto fluxo. Como que eu vou ter num alto fluxo um sistema de papel interfolhado? Né? E que eu vou lá e muitas das vezes eu quero puxar uma folha, ela vem 5 junto. Eu não quero usar 5 folhas. Mas o que eu faço com aquelas 5 folhas que saíram? Eu vou botar lá dentro do dispenser de novo? Não posso. Né? Então a gente gera esse desperdício. Então o nosso papel quando a gente vai identificar os clientes é essa. É a mudança de sistema, é identificar se aquele sistema que está ali atualmente ele é o melhor para aquele local, para aquele ambiente. Né? Então, esse é o nosso principal trabalho, né? De analisar os cenários. Trazendo também junto, né? Fazer um embasamento junto que a Bárbara comentou. Vou pegar o exemplo da escola que a gente estava falando sobre escola. Né? Você imagina, você chega na escola do seu filho em janeiro para ver a escola, fazer aquele tour, entra no banheiro e vê o mesmo papel higiênico que você usa dentro de casa. Vê um neve dentro de casa ali, olha e você fala, pô, eu uso em casa. Então você traz aquela familiaridade, você traz mais marketing, presença. A escola pode também trabalhar essa equipe,
para justamente trabalhar a marca Neve, A confiança a da marca. confiança. Segurança. Justamente para puxar mais E essa coisa. é uma marca que vocês representam. Isso, A Neve, ela faz parte de qual marca-mãe? Papel higiênico, né? Ela fica no grupo do papel higiênico. Mas qual empresa está por Suzano. trás? A Suzano. Suzano. Então vocês representam, vocês têm a linha completa A da gente Suzano? tem a linha Suzano Professional, né? A gente, hoje o nosso atendimento é para o cliente B2B, né? A gente não atende gôndola, né? Certo. A gente atende o B2B. Então, aí eu quero colocar o Neve no meu restaurante, eu quero colocar o Neve na minha escola, né? No meu hospital. E a gente não só Neve, como Clinics, como Scott, como grandes marcas aí que a Suzano Professional oferece pra gente dentro desse pacote de soluções. Que bacana. Eu sei que vocês vendem alguns produtos, que é claro, antes do convidado vir à minha casa, eu vou pesquisar, vou perguntar, vou fuçar, conhecer. E eu vi que vocês têm como carro-chefe também, eu não sei se é o pão francês, se é o que vocês mais rentabilizam, mas o dispenser de banheiro é um produto carro-chefe de vocês? É de qual marca, Matheus? O dispenser? Isso. O dispenser, hoje ele vem como Kimberly Clark. Mas nós vamos entrar num processo porque a Suzano fez a aquisição da marca, Ela tá na gestão. tanto brasileira quanto agora fez uma joint venture com a Kimberly Global, né, Estados Unidos. Uau. Porque você vê pelo tamanho da potência que é, né? Sem dúvida. E aí, hoje por enquanto tá como Kimberly Clark, mas a ideia é trabalhar, agora né, é segredo, mas vai trabalhar uma novidade ali. Tá? E assim, o nosso dispenser, ele sempre foi o melhor, sem querer falar um pouco... Não é mal do concorrente. Não é mal de ninguém, mas nós sempre fomos, parte de dispenser hoje no Brasil, sempre fomos os melhores. É porque o dispenser é muitas das vezes importado, ele é mais caro, mas ele entrega muito rendimento. E ele é fabricado para o nosso produto, né? Ele não é um dispenser de prateleira que todo mundo tem. Né? O dispenser da Suzano hoje, que é Kimberly, ele é fabricado pela Casadinha. Eu fabriquei aquele produto exclusivo para ele trabalhar com o nosso, né, produto. Né? O dispenser ele é para o produto. Então não é um dispenser de prateleira. Então isso também é um baita de um diferencial. Sem dúvida. Além disso, né, com essa qualidade toda, nós temos alguns sistemas que ele evita fuga de material que a gente fala, né? Fuga de material. Evita um desperdício tão grande que a gente consegue reduzir até 70% o consumo. É uma dor recorrente? É uma dor recorrente. Assim, shoppings tem muito furto. Mas shopping está cada vez mais colocando aquele vapor, que quer me deixar irritado. Desculpa se vocês representam alguma marca que tenha esse secador, esse dispenser, mas quer me deixar irritado, entrar no banheiro, que eu tenho que secar minhas mãos nas calças, porque o vento ali... Como é que você seca? Exatamente. É uma economia tão... Desculpa o termo, mas burra. É uma economia burra, porque falando exatamente de brand, de associar a marca com o produto, com o serviço, com o atendimento, isso só depõe contra, né? É a insatisfação do cliente. Você gera muita insatisfação. E você acaba aumentando o consumo do papel higiênico. Porque você não tem o toalha, o que você faz? Vai lá para o papel higiênico e acaba usando ele como papel toalha. Então a gente acha que é uma economia, mas não é. Você acaba tendo mais gasto do higiênico e uma insatisfação, que eu acho que é a pior parte. Você ter a insatisfação do É o contrário de um local instagramável. Totalmente. Não é instagramável. Se você tem no seu setor, no seu ambiente, na sua empresa, isso não é instagramável. Existem estudos, né, que em torno de 70% a 80% dos sopradores de ar, eles têm coliformes fecais. Então também não é nem higiênico. É uma questão para ser... Um banheiro tem que ser higiênico, o soprador de ar não é higiênico. Aí tem a pergunta, né? De repente, por que os shoppings fazem isso? Os shoppings de marca grande, Multiplan, que tem um brand forte, continuam usando os nossos produtos. Se você for ver lá, tá escrito lá, o Kimberly Clark. Porém, os menores, o que eles fazem? Às vezes é até um pouco de jogada, tá? Porque o papel toalha fica dentro do orçamento deles, e a energia elétrica é dividida pelos lojistas. Então, o que eles fazem? Não quero trabalhar meu brand. Esse vai ser um corte de treta no canal. Então tem um porquê, tem um motivo. Tem um porquê que... Será que faz sentido para os shoppings pequenos? De repente, trazer mais clientes. Eles não querem trazer mais clientes, querem permanecer os clientes que já tem hoje.
faz sentido para eles, de repente. Então, se você é um comerciante, um lojista de um grande centro comercial, cobra. No condomínio, Peça o seu papel toalha. Peça o papel toalha. Gente, qual é a dúvida maior? Eu tenho uma empresa, ou eu tenho uma clínica, tenho uma indústria, info. No momento da assinatura do contrato com a Tagmix, qual é a dúvida maior, recorrente, que vocês se depararam aí nesses 17 anos? Tem Quando uma a coisa... gente chega no final, o cliente já está envolvido. Mas a dúvida a pergunta que mais escuto, instala quando? Instala amanhã? Instala quando, é verdade. Então é a pressa, né? O tempo ainda é um ativo. Ele está tão encantado, né? Caro. Ele está encantado já pelo processo. Sim, então, sim, quando sim, que a gente quer. consegue, né? Maravilha. Ele quer para ontem. E quando? Quando a gente, o nosso prazo máximo, principalmente quando é um cliente novo, é no máximo 48 horas a gente faz a instalação. Que legal. Eu vi no portfólio de vocês, conhecendo, fazendo meu dever de casa, meu take home, que vocês trabalham muito com máquinas de café. Né? E é algo que eu acho que a grande maioria que está assistindo aí acha que aquela máquina que está no consultório, que está na clínica, no hospital, é um bem ativo da marca ali, da empresa. E, na verdade, ele é um comodato, né? Ele é um comodato. E é o forte hoje de vocês? Vocês atendem quais marcas? Hoje a gente tem a parceria com a Três Corações, né? Um grande parceiro nosso. Adoro. Eu também, sou fã. E com a Três Corações hoje a gente tem alguns pilares, né? E a gente trabalha com a máquina de cápsulas. Então ela é um comodato, então a gente comodata a máquina e o cliente ele compra as cápsulas sortidas, né? A gente tem um mix lá de cápsulas e ele faz a compra regular para poder abastecer. Trabalhamos com café torrado e moído, que é o famoso pó, né? O pozinho de café. E com o grão. Então, tem muitos clientes também que possuem a máquina de grãos e ele coloca lá. Então, a gente tem essa frente aí e todas os pedacinhos que compõem, né? Então, a gente tem também o cafezinho, o sachê de açúcar, de adoçante, o adoçante líquido. Então, tudo que engloba ali o coffee break de café. Atende pequenas, médias, grandes? Pequenas, vocês têm suporte para um hospital, até para um podcast, um estúdio de podcast? Até um podcast, exatamente. Legal, bacana. Exatamente. E a gente falando de marketing, eu sei que você gosta de marketing. Você é formado em marketing? Eu não sou formado em marketing. Eu estou aprendendo agora a fazer um pouco sobre marketing. Mas você é formado em que você está estudando? Você já estudou? Eu curso, hoje eu estou trancada, mas eu estava cursando administração. Fiz economia, tranquei também. Questão de quarentena. Vai ser mais um parceiro do marketing, estou até vendo. Vai. Mas a gente falando sobre brand da marca, né, de associar boas marcas, bons produtos, bons serviços, para demonstrar, para dar visibilidade para o cliente aquela marca está associada com outra grande marca. Vamos falar ainda do café, né? Eu fui numa clínica levar minha filha mais nova, e eu achei um luxo exatamente uma máquina de café torrado na hora. Eu sou apaixonado por café, sou amante de café e vinho. Vocês têm alguma intenção de colocar alguma máquina de vinhos no portfólio? Olha que é uma ideia bacana. Mas eu achei um luxo, cara. E torrar o café na hora. E aquilo, a minha percepção, né? Como consumidor, colocou aquela clínica numa prateleira mais acima. É sobre isso. Né? Então, justamente, a gente faz isso. Tenta criar ambientes excepcionais. Então, quando você chega num consultório... Gostei desse slogan. Repete para mim. Criar ambientes excepcionais. Esse é o slogan, é a headline para esse corte. Que legal, gostei disso. Quando a gente eleva o ambiente para um ambiente excepcional, o cliente, do nosso parceiro, ele não fica mais naquela guerra de preço. Seu serviço é muito caro, sua comida é muito cara, sua mensalidade é muito cara. Não, a gente está elevando o ambiente, está gerando mais valor. Gerando mais valor para o cliente e para os clientes do nosso cliente. Legal, eu acho que é bem isso mesmo. Num mercado onde é tudo do mesmo, mais do mesmo, o restaurante que tem as mesmas comidas, tem o mesmo cardápio, até os mesmos chefes de cozinha estão em vários restaurantes ao mesmo tempo. Se você aplica um diferencial, se você demonstra para o cliente que só ele tem aquilo, eu acho que você sai na frente.
Eu lembro que um cliente que virou amigo, é um dos maiores clientes, um dos clientes mais antigos hoje da lideração, quando ele falou assim: Marcelo, você foi a primeira empresa a me atender de madrugada. Eu não sei se isso é um ponto positivo para eu falar, porque senão daqui a pouco toda a nossa carteira da agência vai querer falar com o Marcelo, com a Julie, com o Thiago, com a equipe de madrugada. Mas é claro, há as suas exceções. Mas falando disso com outro concorrente, um amigo que tem uma agência, ele disse: Marcelo, tu é maluco, você não vive assim. Eu falei: cara, quem paga as minhas contas é o cliente. É óbvio que eu não vou incentivá-lo a falar comigo somente nas madrugadas. Mas se ele me liga na madrugada é porque há uma grande necessidade. E se eu atendo, eu ganho um grande ponto. É um asterisco que fica ali eternamente. Então é isso. Se você tem a oportunidade de ser diferente, seja diferente. Se você tem a oportunidade de atender de madrugada o teu principal cliente, por que não? Né? Porque agências de marketing é o que mais tem no mercado. Distribuidora é o que mais tem no mercado. Mas esse diferencial são poucas. Pessoal, a gente está indo para o nosso finalzinho do bate-papo. O que vocês enxergam? A gente falou sobre IA, falou sobre tecnologia, falamos sobre a experiência junto com a parte mais jovem, né? O que vocês enxergam para o mercado hoje de limpeza, um mercado de distribuição, dentro do segmento de vocês? O que vocês encaram aí para os próximos 17 anos, que é o tempo, está faltando um aninho aí para a maioridade da empresa? O que vocês enxergam no futuro, Bárbara? Bom, eu acho que a gente continuar se dedicando, né, como a gente vem fazendo, se aprimorando, capacitando o time, estando cada vez mais com empresas, né, com indústrias que são grandes parceiros nossos. Eu acho que a gente levar grandes nomes também, grandes referências de marca, acho que a gente cria uma relação muito forte também com o nosso cliente, né? Como o Matheus falou, eu chego num cliente e eu falo: puta, eu trabalho com neve. O cliente, ele pode falar: cara, não cabe no meu bolso, mas ele vai ser incapaz de falar assim: cara, não gosto de neve. Né? Então, impossível. É impossível, é isso. E aí, quando a gente fala de café, então, nossa, 3 Corações, então, acredito que cada vez mais a gente vai se consolidar por isso, pelas grandes marcas que são nossos parceiros, por uma equipe robusta, por uma equipe capacitada, por uma equipe que entende do mercado, e isso vai fazer realmente a gente viver mais 5 anos, 10 anos, 20 Legal, anos. Bacana. Eu vi no site, no canal do YouTube de vocês, o depoimento desses colaboradores celebrando os 17 anos. É difícil hoje em dia você ver hoje empresas com funcionários, colaboradores, com 10, com 15 anos. A gente está passando por um momento onde a geração não está tão envolvida mais em vestir a camisa. Então é muito interessante você ver uma empresa que existe colaboradores mais de 10 anos, mais de 15. É aquilo. Vale a pena associar com uma empresa que tem funcionários com tanto tempo de casa. É verdade isso, Matheus? Você enxerga os próximos 17 anos, você na TagMix, a Bárbara na TagMix, mais 17 anos? Eu também me enxergo, tá? Gosto muito de todo o ambiente, né? Não é só a empresa como CNPJ, são todo mundo como CPF ali dentro. Tá? Então a empresa, o ambiente é bem legal, te traz uma possibilidade de alcançar novos setores, novos cargos, né? Como falei, eu comecei como vendas, vendedor, hoje eu estou como supervisor, então já querendo alcançar novas áreas, né? Então justamente eu quero viver, eu estou com 9 anos, quero mais 9, mais 10, 15, 17. Algo que eu não perguntei, a TagMix, ela atende somente Rio de Janeiro? Cidade, estado? Todo estado. Todo estado do Rio de Janeiro. Então quem está assistindo em São Paulo não consegue atendimento para a TagMix? Com a TagMix, não. Mas tem parceiros de vocês? Tem parceiros, Certo.
A gente tem parceiro por todo o Brasil, né? Parceiros nossos mesmo, até de marcas, e que a gente consegue. A gente tem casos assim de abrimos um cliente no Rio, mas ele tem uma filial, por exemplo, em São Paulo. Deve ter muitos casos. Muitos casos. E a gente vai com os nossos parceiros dessas regiões e a gente multiplica. Mas hoje a Tag Mix atende todo o estado do Rio de Janeiro. Bacana. E há um desafio, falando de estado do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, quando a gente fala de logística, entrega. Esse é um desafio? Vocês passam por algum perrengue nessa questão? Ou vocês... existe algum método para ter uma segurança? Hoje a gente tem a roteirização, né? Então a gente já tem a nossa rota programada. Eu não tenho entrega em Macaé todos os dias, mas eu tenho a roteirização para fazer a entrega em Macaé, eu tenho a roteirização para me fazer a entrega em Resende. Então, e é isso que a gente falou desde lá do início. A minha equipe interna que cuida desses clientes, olha, seu cliente, eu tenho entrega para sua região tal dia, tal dia e tal dia. E o cliente já se organiza para tal. Maravilha, maravilha. Um recado para quem está ali a ponto de pegar um telefone para buscar uma distribuidora, buscar uma empresa para abastecer o seu setor. Qual é o recado que você deixaria, Matheus? Um bom recado é justamente tudo que a gente falou, né? Um resumo de tudo que a gente falou é não olhar muito no preço. Não olhar no preço inicial, é olhar muito no preço final, né? Quanto que eu estou gastando no mês, quanto que isso eu consigo de retornar de investimento. Então, muitos parceiros nossos a gente consegue retornar 10 mil reais, 12 mil reais no ano. Então, olha onde a gente consegue fazer. Eu consigo trabalhar com marketing, eu consigo contratar o Marcelo para trabalhar no marketing, aumentar as minhas vendas dentro. Sensacional essa resposta, esse Matheus. É o tipo de trabalho. É ter um parceiro estratégico pensando em você para vocês alcançar sempre a melhor produtividade, melhores investimentos. Perfeito. É muito isso. Qual o recado que você deixaria para o síndico que está com um condomínio aqui próximo, Cidade Jardim? Cidade Jardim, Ilha Pura, que é maior? Eu acho que é maior do que Cidade Jardim. Que liga tem pra criança... Liga para a Tagmix, que aqui a gente tem toda a solução para os seus desafios, né? Que a gente não chama nem de problema, porque às vezes ele nem enxerga aquilo como um problema, né? Muitas das vezes a gente cria o problema, né? E mostra para ele, tá vendo isso aqui? Então liga pra gente, porque realmente a gente procura hoje levar todas as soluções, né? Trazer uma solução 100% no que engloba higiene e limpeza é com a gente. Maravilha, ótima resposta. E uma última pergunta. A Bárbara volta no tempo e encontra a Bárbara com seus 14 anos, iniciando de repente a sua carreira profissional, pessoal. Bárbara quando não era mãe, não era esposa. O que a Bárbara falaria? Aquela coisa, Bárbara. Então, na verdade, hoje... a vida me levou para aqui onde eu tô, né? Porque quando eu terminei, eu sempre gostei muito de comida, né? De cozinha. Meu pai, minha mãe, italiana. Então, assim, sempre... Pelo sobrenome, eu imaginei isso. Então, assim, minha família toda ali, que sempre foi envolvida muito nisso. E quando eu já estava nos finalmente ali de me formar, lá para meus 14, 15 anos, eu queria fazer endocrinologia. Que legal. Eu queria ser, né, da parte ali. Tudo a ver com a Tag Mix. E aí eu fui, né, quis fazer endocrinologia. Fiz o primeiro vestibular, que na época você fazia para o UERJ, fazia vários vestibulares. E não passei, óbvio. E aí o meu pai, poxa, mas você gosta de comida, tu faz nutrição. Tanto que eu sou nutricionista. Você é nutricionista? Eu sou nutricionista. Bárbara. E aí eu sou nutricionista. E aí eu fiz 2 pós, e a minha pós é em gestão e é em marketing. Uma das minhas pós foi em marketing. E aí eu fui. E aí eu fiz nutrição, me formei em nutricionista, comecei a trabalhar na área de nutrição. Então meu primeiro trabalho foi na Unilever. Fui ser nutricionista, fazia os cardápios junto com os chefes de cozinha. E eu conheci meu marido na Unilever. E aí, assim... Desde então, eu saí de lá e vim para Kimberly. Eu fiz 15 anos de Kimberly quando eu saí de lá para vir para a Tag Mix. Então, eu acho que o que eu falaria para mim... Hoje eu não me arrependo de onde eu tô, mas eu não me via como vendas. Eu me via como endocrinologista.
Mas o caminho foi me levando e aqui estou eu. E você falaria gerente o quê? comercial. Ela tá fugindo da... Então, e Você aqui falaria estou o eu quê? como gerente comercial. Então, Falaria assim, continue? eu Bárbara, falaria vai continue. com tudo. É como você falou, Marcela, assim, a venda, a formiguinha da venda, depois que ela entra, eu não sei, será que é melhor você ser a nutricionista para ganhar um salário fixo na nutrição, ou você estando na vendas e podendo ser capaz de chegar no salário que você quer ter, né? Que você pode, né, ter, você pode buscar e tá mais na sua mão do que na mão do outro. Então, acho que é isso. É Bárbara, continue. Bacana. E a Bárbara mãe, você falaria o quê? Em relação à família, a filhas? Você tem 2 filhas? Um casal. Um casal. Eu tenho um casal. Então, eu falaria pra mim assim, por mim, acho que eu teria até mais, né? Quando meu marido, daí quando eu casei, a gente vai ter 5 filhos. 5? Hoje eu falo, tem certeza? Então, assim, não dá. Mas é uma realização, você é pai, né? Sabe disso, assim, sempre foi, né? Desde sempre, eu sempre falei, vou casar, vou ter meus filhos, vou ter minha família. E hoje eles são minha razão de viver, né? Eu acho que é através deles que a gente encontra força, até onde a gente não tem, né? Pra falar assim, eu quero continuar. Né? Eles que me dão força para falar assim, ó, vocês não vão ser vendedores no futuro, vocês vão ser médicos, engenheiros. Meu filho hoje fala para mãe, eu quero ser diretor executivo. Ele fala, falei, então estuda, aproveita, né? Mas os meus filhos são minha realização pessoal, né? Minha família é assim, a minha maior realização de todas que eu tenho na minha vida. Então vou fazer uma segunda pergunta. Essa pergunta é para chorar, É entendeu? para chorar, ai meu Deus. Você sabe que o universo digital, o meio digital, ela eterniza qualquer conteúdo, Qualquer né? conteúdo. E dependendo do canal, exemplo, YouTube, onde vai estar esse podcast, seus netos podem ver no futuro. É verdade, Né? verdade. Então, manda um recado aí para eles quando a Manu, Bárbara não tiver mais aqui. E isso eu falo para eles diariamente, tá, Marcelo? Eu falo assim, hoje eu crio eles, e eles podem escutar isso no YouTube, para minha ausência, né? Para que se eu não esteja aqui amanhã ou depois, eles saibam dar os próximos passos. E é isso que eu falo para eles. E a mensagem que eu deixo para eles hoje, a mensagem que eu deixo para os meus filhos hoje é essa: se dediquem, né? Façam o melhor que vocês possam. Aproveitem enquanto tem o pai e a mãe, né, que possam ser capazes, que dão essa oportunidade de vocês terem um bom estudo, uma boa casa, uma boa família, para que no futuro vocês escolham o que vocês estão plantando hoje, né? Só depende de vocês. E dado o recado da mãe, avó, e aí vamos colocar aí o bisavó. futuro. Bom, isso. Prazer ter conhecido você mais ainda. É um prazer. E Matheus, não é pai ainda, mas tem esse sonho. O que o Matheus falaria para o Matheus do passado e os filhos do Matheus do futuro? Vamos voltar ao passado, então. Vamos lá. Bom, eu falaria para o Matheus do passado, né, para fazer faculdade de marketing, né? Porque a Bárbara fez gestão. Né? Você também, o Carlos, meu supervisor, ele também é formado em marketing. Legal. E, então, acho que acredito que faça bastante sentido na parte de vendas. Poderia falar também para eu ter um filho mais novo, né? Eu estou com 29, não me sinto velho, mas também... Não aparenta 29 não, Matheus. Mas não também aparenta. não é. Parabéns. Porque eu como eu sempre tive o sonho de ser pai, eu sempre quis curtir com meu filho, né? O futuro filho. Eu vejo muito isso hoje com meu irmão, né? Hoje eu tenho um irmão com diferença de 11 anos. Eu só tenho 29, eu tenho 18. Então agora eu tô começando a sair com ele. Ele me chama, vamos pro barzinho ver o jogo do Flamengo. Eu falei, vambora. Tem que aproveitar. Tem que ser do Flamengo. Flamengo. Hoje tem o jogo do jornal, né? Final de semana agora vai ter o jogo do Brasil. Eu falei, vou com ele. Legal. Então eu comecei a ter esse senso de cuidar de uma pessoa mais nova, né? 11 anos é quase um filho ali. Né? Sem dúvida. Mas é muito bem próximo. Então fala ali, ó, naquela câmera ali, ó, um recado para os teus futuros filhos aí. O recado que eu digo, que também compete na parte de estudo, sempre estudar. Se vocês vão ter um lar muito bom, né? Você vai ter um trabalho bacana, é sempre trabalhar, sempre estudar. E é uma coisa que eu digo bastante, tá? Sempre melhore o seu conhecimento. Então busque trabalhar mais relação cognitiva. Se hoje no mundo está na moda IA,
procura saber como funciona. Se o próximo vai Lá no ser uma futuro outra... vai estar muito vai mais ser IA. API, vai ser essas coisas, procura entender, porque isso faz muita diferença. Aí a gente sempre melhorar. Deixa eu te pegar. Eu tento tirar o choro de todo mundo aqui nos meus podcasts. Deixa um recado para os seus pais, porque eu sei que são guerreiros, são 2 profissionais e 2 pessoas excelentes, pessoas de fé, batalhadoras, do pouco que eu conheço eles. Qual o recado que você deixaria para os seus pais? Hoje eu faço um curso junto com a minha mãe, né? Curso de oratória. Legal. E aí eu vejo assim, Privilégio. bastante, vejo bastante. Eu comecei, engraçado que na terça, é sempre às terças, nessa terça agora foi a aula de Quem é Você? Então, eu comecei muito falando sobre a minha mãe, né? Porque foi muito, a minha infância foi eu e minha mãe junto. Meu pai me teve muito, muito novo, 20, 21 anos. E nunca me faltou nada. Não tive problema de comida, não tive problema de faltar, mas também não tinha as regalias. Então a gente tinha aquela coisa, ó, então conseguimos aqui, vamos comer o que dá e vamos embora. E eu fui muito junto de mamãe, né? Eu falo de mamãe. Meu pai na rua trabalhando, então meu recado para os dois é agradecer ao meu pai por ser tudo que eu sou, por honrar o que eu tenho no meio das pernas. Me ensinou essa palavra, essa frase, e isso eu levo em consideração. E me ensinou também a ser questão de trabalhador. E minha mãe me ensinou a ser eu. Então eu sou eu por conta da minha mãe, porque ela que me criou mesmo assim dos primeiros 10, 11 anos de vida. Depois que meu irmão nasceu, meu pai falou, eu quero ver agora a infância do meu segundo filho, porque meu primeiro filho eu não tive essa infância. Peraí. A mãe ligando. Olha a mãe. E aí, nessa infância, meu pai não foi muito... Foi presente, mas não foi tanto quanto um pai gostaria de ser presente. Sim. Né? Então, depois dos meus 11, eu fui muito mais próximo do meu pai. Hoje, até hoje, eu sou próximo dele. Né? Mais hoje com meu pai do que minha mãe. É questão de setor, né? Com o setor comercial, se fala muito mais do que o setor administrativo. Sim. E esse é o agradecimento aos dois. Eu agradeço aos dois por serem quem foi, por serem quem é e por me deixarem me tornar dessa forma. Agradeço muito de verdade. Parabéns. E fizeram um bom trabalho, porque é uma excelente pessoa, um homem, um profissional. Parabéns para os seus pais. Gente, obrigado pela participação. Acho que foi rápido, né? E quando é rápido é que foi prazerosa, foi tranquila, né? Sim. Espero que a gente tenha outras oportunidades de estar mostrando o trabalho, dando visibilidade ao trabalho, porque o podcast, o Pode Decolar, ele tem essa função. Eu sempre digo que os meus convidados são convidados especiais que eu indico, convidados que eu abraço, que eu dou as mãos, convidados que eu confio, pessoas do bem. Porque quem gosta de andar com sardinha, é sardinha. Eu gosto de andar com tubarão. Eu gosto de voar com águias. E esses aqui são um bom exemplo disso. Gente, muito obrigado que você assistiu até agora. Espero que tenha absorvido muita coisa boa dos convidados, desse papo. E é isso. Até o próximo Pode Decolar. Porque aí vocês têm que apontar para lá e fazer junto comigo. Porque bora decolar! Vambora!